primeiramente eu gostaria que vocês olhassem atentamente esta vinheta que vai passar agora, do começo ao final. Vejo que no final tem uma surpresinha. Depois vocês comentem. Deixem seus comentários lá, se gostaram ou não. Então, vocês viram a vinheta? Essa vinheta fui eu que fiz. E olha que eu sou amador, não sei fazer. Puxa daqui, estica de lá, tentei fazer alguma coisa interessante. E tudo que foi feito ali foi feito com fotografia. Não é nada com filmes, né? Foi uma montagem que eu fiz ali, na verdade. Eu queria fazer uma homenagem, na verdade, para a seleção do Brasil, né? Eu me identifico muito com a seleção do Brasil pelo seguinte. Porque em 1958 o Brasil foi campeão, foi quando eu nasci. Em 62 ele foi bi e em 70 ele foi tricampeão. Em 70 a gente tinha televisão, então a gente acompanhou melhor ali. Então a gente viu os jogadores, né? O Pelé, o Rangelino, Jairzinho, que foi o goleador, Clodoaldo, Edu, Tostão. Nossa, tem tantos outros que eu não lembro todos, né? Félix, que foi o goleiro, e o técnico acho que era o Zagallo, né? O Zagallo. Então eu acompanhei ali, quando o Brasil fez aquele 4-1 na Itália, a gente foi tricampeão, nossa, foi uma loucura. E eu queria contar por que foi uma loucura. Porque quando eu era criança, tipo 9 anos, sei lá, 10 anos, não lembro bem, criança, a gente tinha o hino nacional, que a gente cantava no colégio, né? E vinha então a professora com a bandeira sobre o punho aqui assim, bem dobradinha, bonitinha, tudo ali certinho, né? Com todo cuidado. E daí começava a tocar o hino nacional, eles traziam um disco daqueles grandão, acho que todo arranhado, mais arranhado que porta de banheiro, e botava o hino nacional para cantar lá, para tocar, né? E a gente cantava o hino nacional e ia subindo a bandeira. Era a única vez que a gente via a bandeira do Brasil subir no mastro ali, né? Uma vez por semana, não me lembro bem. E eu ficava muito intrigado, porque já a bandeira dos Estados Unidos naquela época ela era mais vista, mais conhecida. E vou explicar por quê. Quem é da minha época lembra disso. Nós tínhamos caderno, roupas, camisas, cintos, uma infinidade de coisas dos Estados Unidos aqui. Era Kiss, tinha uma boca assim grande, Kiss, era Forças Armadas dos Estados Unidos, era Stop, tudo, o SA, nos cintos que a gente tinha. Então era muito divulgado a marca dos Estados Unidos. Até o hino nacional, até a gente, agora eu lembro bem, mas tinha o hino nacional dos Estados Unidos, até a gente já sabia, porque tinha que todos os filmes apresentavam o hino nacional dos Estados Unidos. Então era muito divulgado os Estados Unidos aqui, naquela época. E a bandeira do Brasil, a gente não podia ficar pensando, pô, mas por que a gente não pode usar a bandeira do Brasil, né? A gente só via só nos lugares onde tem do governo, né? Colégios, mas o pessoal não costumava usar a bandeira, não. E foi nessa época aí, no tricampeonato, que eu vi que a coisa explodiu. Porque quando o Brasil foi campeão, um tio meu chegou e falou assim, olha, vamos lá para Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, aqui em Curitiba, é onde acontecia tudo, né? Desfile de 7 de setembro, carnaval, uma rua larga e tal.
E a gente foi para essa rua para ver a vitória né, do Brasil lá. A vitória não, para comemorar, né, a vitória. E quando eu cheguei lá, assim, eu fiquei, nossa, um monte de bandeira, o pessoal torcendo, aquela loucura de verde e amarelo. Eu falei, ó, que maravilha, né? E eu acho que dali começou a ser mais divulgado o verde e o amarelo. Pode procurar nas imagens no YouTube. Dali eu penso assim, pelo menos eu vivi isso. Começou a ser mais divulgado. E nas próximas Copas do pentacampeão, né, as outras que a gente foi também, todas elas, né, foi aumentando. Os barzinhos, tudo colorido de verde e amarelo, colorido todo de verde e amarelo, as ruas, as pessoas, os carros, era verde e amarelo para tudo quanto é lugar. Eu lembro que teve uma época que nós tínhamos uma casa de festa e a gente estava fazendo a festa do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo, e precisava do verde, né, porque era verde e amarelo e tal. E a gente ia procurar aquele TNT verde e amarelo, rapaz, não tinha em loja nenhuma, tudo vendido. O pessoal comprava aquilo para enfeitar as lojas, enfeitar as ruas, aquela coisa toda, né? Então acabava com a TNT, né? Então é uma época muito legal, né? Essa época do verde e amarelo. E eu tô falando isso porque eu saí agora há pouco, eu fui lá dar uma esquentada na Fiona, que nós estamos numa garagem aqui próxima, e tá parado o negócio, né? Não sei se vocês perceberam, parece que não tá mais aquele... A gente quase não vê quase os carros com verde e amarelo, os barzinhos não são todos que estão enfeitados, parece que a coisa é mais esfriada. Então a gente tem que resgatar isso aí, né? Vamos lá, Brasília, vamos se unir. 215 milhões, lembra daquela música? 90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. Podia cantar agora 215 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. Ia ser legal, né? Então vamos resgatar isso aí, a nossa bandeira verde e amarela. E, bom, chega de falar de Copa, né? Agora vamos falar do vídeo propriamente dito. Então vamos lá. Eu estou com algumas perguntas aqui a respeito do isopor, certo? Aonde que compro isopor, como é que é o isopor? Bom, é o seguinte, vamos começar. Isopor é uma marca, ela pertence a Knauf do Brasil. A Knauf é uma empresa alemã, ela atua há mais de 80 anos, se não me falha a memória, e tem mais de 60 países que ela mantém o comércio da Knauf, né? Então a Knauf é um fabricante. Tá? Então vamos colocar assim. Existem o fabricante, os cortadores e os representantes que vendem, as papelarias, enfim, as outras lojas menores. Né? Então como é que funciona isso aí? O fabricante tem aqui no Brasil, que eu conheço, tem várias, mas vamos citar aí duas, a Isoeste e a Knauf. Então eles fabricam aqueles blocos de isopor. Eles vendem esses blocos para os cortadores. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos aí Casa do Isopor, Lojão do Isopor, tinha a minha que eu fechei, que era Armazém do Isopor, e agora tem também a que eu compro agora, que é a melhor de todas de preço e a qualidade, que é o R Dias de isopor, que eu compro dele sempre, que é um isopor bom. Porque o pessoal às vezes diz que é um isopor e não é. Depois na sequência eu vou dizer para vocês o porquê, qual que é a diferença de um isopor e do outro, que dá para fazer com um e que não dá para fazer com outro. Tá? Então o objetivo é esse, que o pessoal me pergunta, então, a maioria pergunta, aonde que eu compro isopor? Tá? Então, respondendo aqui, se você pretende fazer muita coisa com isopor, você pode comprar na Knauf e na Isoeste, porque eles representam o Brasil inteiro aí. Mas só que tem um detalhe, você tem que comprar caminhão fechado, tem que comprar em 4, 5 blocos. Então vai ser uma fortuna, porque eles não vendem em pequena quantidade. Ou então procurar na cidade de vocês os cortadores de isopor, que eles compram o isopor do fabricante e fatiam em pequenos blocos ou em chapas com várias espessuras, tá? Então, e de repente eles vendem também para construção civil, para artesanato, para papelarias, entendeu? Então, aí que você vê que o preço do fabricante é mais barato, dos cortadores é um pouco mais barato,
quer dizer, um pouco mais caro, né? Porque eles têm que repassar o preço, e as papelarias são bem mais caras, porque eles já estão comprando dos cortadores, entenderam? Então essa é a lógica. Vocês podem comprar o isopor também no Mercado Livre, já que tem uma cidade pequena, tá? Mora numa cidade pequena, onde que eu comprar isopor? Vai no Mercado Livre. No Mercado Livre tem para vender. Só que o problema do Mercado Livre é que você, pela foto, que você sabe que hoje em dia, através da internet, é cheio de fake news, cheio de mentiras, né? Que você tem que estar pesquisando, analisando, estudando para ver se realmente é aquilo, né? E no Mercado Livre eles vendem isopor, mas não dizem a densidade do isopor. Então você olha lá, é um isopor bonito, mas quando você recebe, é um isopor de baixa densidade. Então isso também eu vou explicar agora, daqui a pouco eu vou explicar, calma aí, calma, vou explicar para vocês verem como que você pode recuperar aquele isopor que não é de boa densidade, que tem uma densidade mais baixa. De repente você quer fazer uma letra caixa, quer fazer uma escultura, qual é a diferença de um para outro? Eu vou explicar agora. Bom, pessoal, vamos falar de densidade. Antigamente era chamado de P. Tinha P1, P2, P3, P4 e aí, tá? Normalmente onde eu comprava era o P1 ou P3, porque o P2 aqui era muito próximo do P3 e muito próximo do P1. A diferença era pouco. Então esse representante, ele vendia o P1 e o P3. E eu comprava sempre o P3, porque era com uma densidade boa. Depois isso aqui mudou para T. T1, T2, T3. O T quer dizer que ele, a grosso modo, pega fogo, tá? Ele não é anti-chama. E depois desses aqui veio o F. F1, F2, F3, F4. Esse aqui é anti-chama, ou retardante à chama. Isso quer dizer o quê? Que o isopor ele não pega fogo. Quer dizer, se você tiver com uma chama aqui, botar o isopor ali, ele vai pegar fogo. Mas se você tirar o isopor, ele vai apagar. Então ele é retardante à chama. Então normalmente ele se vende mais esse aqui agora, tá? Aqui é o F. Então o melhor para se comprar é o F5. Eu não sei porquê, mas ele pulou duas casas para cima. Hoje em dia o que era P3, no meu entendimento, passou para F5. O F5 dá mais ou menos 20 quilos por metro cúbico. Isso quer dizer que se você tem um cubo, né, quer dizer, um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, quer dizer, 1 metro por 1 metro, 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 né? Certo? Dá 1 metro cúbico, né? Isso aqui deve pesar 20 quilos mais ou menos, tá? E, então esse é o melhor isopor. Então, vendo aqui, ó, o polímero na verdade do isopor são bolinhas, né? São bolinhas. Polímero, pois que é bolinha. Então, quando é assim, uma densidade baixa, vamos dizer assim, um F1, as bolinhas elas são maiores e mais soltas assim, ó. Então o isopor é mais frágil. Então na hora de você lixar, por exemplo, na hora de você lixar as pontas do isopor, aqui assim, ó, as pontinhas do isopor, você vai passar uma lixa e começa a descascar. Tá? Então por isso que é bom comprar esse que tem o polímero. Até vou quebrar um pedacinho aqui, ó. Esse aqui é um F5, tá? Então vocês percebam que, não sei se consegue ver aqui, opa, aqui, ó, que as bolinhas são bem pequenininhas, bem pequenininhas. Isso quer dizer, elas devem ter mais ou menos, se pegar uma bolinha dessa aqui, vamos pegar uma bolinha aqui, ó, uma bolinha bem pequenininha, essa aqui, ó, vou botar aqui em cima dessa caixinha vermelha, aqui, ó, aqui, ó, essa bolinha, elas medem mais ou menos, quer ver, ó, a medida delas aqui, ó, elas têm uma média de 3 milímetros para baixo, ó. Elas são bem pequenininhas, 3 milímetros para baixo. Então essa aqui, você pode dizer que isso aqui é um F5. Se você vê uma bolinha mais ou menos desse tamanho aqui, ó, que deve ter mais ou menos de 8 a 9 metros, eu não tenho aqui nenhum isopor desse tamanho, mas se for uma bolinha maior, você já vai ver que isso aí é um F1. Então você foi enganado. E eu normalmente é enganado quando você compra, não que enganado, é que o pessoal vende pelo Mercado Livre e não explico. Então a mesma coisa que você pegar, como é que é feito isso aqui, ó.
Mesma coisa que tem uma... Vamos imaginar, tá? Não é que é verdade, eu não sei nem se dá certo, isso aqui não vão fazer que pode explodir, tá? Mas se você pegar uma panela de pressão, aí você pega um punhado de pipoca e coloca aqui dentro, tá certo? Aí essa pipoca começa a expandir, a crescer, estourar, vai expandindo. Ela chegou aqui quase na tampa da panela de pressão, certo? Então vamos dizer que isso aqui seja um F1, tá? Porque ele está bem soltinho as pipocas. Aí de repente você coloca lá 3 xícaras de pipoca, bastante pipoca, panela fechada, tá? A pipoca começa a crescer, daí já não tem para onde expandir, certo? Então ela começa a se compactar, vamos dizer assim, uma na outra. Então as bolinhas vão ficar, as pipocas vão ficar mais apertadas. No caso aqui nós estamos falando de isopor, tá? Então aqui seria a panela com 1 xícara e aqui uma panela com 3 xícaras. Então as bolinhas serão menores, porque elas não conseguem crescer, né? E elas serão mais unidas, mais firmes, né? No caso. Então seria assim, esse aqui seria o F5 e esse seria o F1, vamos dizer, certo? Então essa é a diferença de um para o outro. Só que esse aqui, quando você vai lixar, começa a soltar as bolinhas. E esse aqui não. Esse aqui ele já é mais firme. Então esse aqui, se você passar, por exemplo, aqui uma massa corrida aqui, uma massa acrílica, ele vai fechar de boa. Agora, se você passar, vamos aumentar aqui, se você passar uma massa corrida aqui, vai estar esses buracos aqui, tá vendo? Esses buracos aqui, ó. Né? Então, mais esse buraco. Então, ele é mais complicado para você trabalhar. Como é que se deve fazer para reforçar isso aqui? Você pega uma tinta aguada, uma tinta qualquer cor, e você vai pintar. Aí o que vai acontecer? Aí essa tinta ela vai começar a penetrar nesses sulcos que tem do isopor aqui, ó. A tinta vai entrar aqui assim, ó, tá? Vai entrar aqui assim, aí passou uma demão, passou 2 demão, passou 3 demão, daí você lixa. Aí fica melhor para você passar a massa acrílica e também para você lixar nos cantos, né? Porque daí não vai acontecer de começar a estourar, começar a pular a bolinha. Até para escultura é mais complicado esse tipo aqui, tá? Porque se sai uma bolinha dessa aqui que é meio grande, já te dá problema na tua escultura, para você fazer acabamento de olho, nariz, essas coisas, tá? E esse aqui não, esse aqui é bem melhor, tá? Então, esse é o F5. Então, para vocês saberem se é um F5, vejam que as bolinhas tenham aí 3 milímetros mais ou menos, tá? Questão de preço, preço depende, aí tem que ver o preço da tua região. Aí que eu não sei, aí você tem que comprar na tua região e pergunta, ó, eu paguei tanto, o preço tá bom? Aí eu vou fazer porque eu acho que deve mudar de região para região, né? Tá certo? Eu já comprei isopor do Mercado Livre, não é um F5, mas não é um isopor também que não dê para você trabalhar, dá para você trabalhar de boa, tá? Mas o bom mesmo é o F5, tanto para escultura como para letra caixa. Vocês entenderam aí? Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Então qualquer pergunta que vocês tenham relacionada à letra caixa ou escultura, se eu puder responder, se eu souber que eu não sei tudo na vida, né? Me pergunte. Pergunte, que eu sou muito de ficar olhando aqui, fuçando as coisas para entender, para tentar compreender e tentar passar para vocês aí. Beleza? Então é isso aí, pergunte para a gente que a gente vai tentar responder na medida do possível. Então é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Qualquer dúvida que vocês tenham, só deixar o comentário ou pode escrever no e-mail do esculpindonaestrada@gmail.com, que eu vou responder, com certeza. Tá? E deixa seu like, não esquece de deixar o seu likezinho ali para ajudar o Pira e a Marcinha. E também deixa o comentário, like, se inscreva no canal se não é inscrito. Lembrando que na playlist tem curso de escultura e curso de letra caixa gratuito. Ok? Então é isso aí. Um beijo na testa.